alunos! Sejam muito bem-vindos à aula de Cadeia Alimentar. Eu sou a professora Mirna de Ciências, que junto à professora Stephanie de Ciências e o professor Sérgio de Matemática, montamos essa aula incrível para explorarmos como os seres vivos interagem nos ecossistemas através das cadeias alimentares. Essas relações são fundamentais para entendermos o equilíbrio da natureza. Então vamos lá! No ambiente natural, os organismos podem ser autótrofos ou heterotróficos. Os autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Um exemplo claro são as plantas e bactérias. Já os heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento, logo precisam consumir energia, através da alimentação. São o caso dos herbívoros, decompositores, carnívoros, onívoros, detritívoros, e por aí vai. Todos esses organismos, eles fazem parte da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma transferência de matéria e energia representada quando um organismo serve de alimento para outro. Começa sempre com os produtores, as plantas, como vemos na imagem a seguir, que são alimento para herbívoros, consumidores primários, como temos aí o exemplo, o gafanhoto, que por sua vez serve de alimento para o sapo, que é o consumidor secundário, um carnívoro. E em seguida temos a serpente e o gavião, que se alimentam, desses outros animais. A transferência de energia, ela é unidirecional, como vocês podem ver, Tem setinhas aí indicando a sequência, uma única direção que a energia caminha. E uma parte dessa energia do consumo do alimento, do consumo do animal ou da planta, ela é processada no nosso organismo para processos vitais, como o funcionamento de órgãos, sistemas, etc. E outra parte dessa energia é liberada na forma de calor, restando apenas um pouquinho de energia que é enviada para o nível seguinte. Vamos ver um pouquinho sobre essa parcela menor de energia um pouco mais à frente. Bom, já vimos que a energia ela é unidirecional, mas a matéria, como é que ela é? A matéria, por outro lado, ela pode ser reciclada através de um ciclo de matéria. Como assim, professora? Calma que eu vou te explicar. Durante a cadeia alimentar, vários organismos, eles podem servir de alimento para o outro. E ao final dele, também pode reiniciar o ciclo. Como, por exemplo, aquela planta que serviu de alimento para outro animal, ela pode, em algum momento, morrer, E decorrente dessa morte dela, organismos que são decompositores vão decompor essa matéria orgânica, dando início, a uma nova cadeia. Por exemplo, uma planta que morreu, temos aí na imagem, ela serve de alimento para os cupins, aqueles animaizinhos que comem madeira, sabe? Que as mães detestam ver eles nos armários da cozinha. Pois bem, ela serve de alimento para os cupins, que por sua vez serve de alimento para o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira serve de alimento para outros animais. E assim reinicia o ciclo de alimentação. Quando uma cadeia se une com outra, duas cadeias se unem, ou três ou mais, e quando elas se conectam entre si, formam-se a cadeia alimentar bem complexa. E essa rede de conexões entre essas cadeias formam a teia alimentar. Quando as cadeias alimentares se interligam, e aí forma essa rede toda complexa, cheia de setinhas para todo lado, onde a posição de um ser vivo na teia, ela não é fixa, como na cadeia alimentar. Então, como podemos ver aí, o sapo, ele se alimenta do gafanhoto, mas ele pode servir de alimento tanto para a cobra quanto para a coruja. E, por sua vez, serve de alimento para outros animais. E todas essas redes de conexão mostram que o ser vivo na teia alimentar ele não é fixo, ele não tem uma posição fixa, ele pode estar presente em mais de uma cadeia. Pode estar de um lado ou do outro, depende da perspectiva. E, falando sobre teia alimentar, temos os níveis tróficos. Os níveis tróficos são um conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição. E assim constituímos o nível trófico.
Por exemplo, os produtores sempre vão ser o nível trófico primário. Então, primeiro nível trófico, sempre produtores. Os consumidores primário, secundário, terciário, quaternário vão seguir os próximos níveis tróficos. Então, preste atenção, consumidor primário é o segundo nível trófico. Não confunda. Consumidor, ele tem uma sequência: primário, secundário, terciário e quaternário. Já o nível trófico, ele segue a sequência depois do produtor. Então, o produtor sempre é o primeiro nível trófico e em seguida vem os próximos. O último nível trófico, como o caso aqui do exemplo, que é o sexto nível trófico, são os decompositores, o final da cadeia alimentar. E o que é que esses níveis tróficos, teias alimentares e cadeias têm a ver com matemática? Vamos ver. Pirâmides ecológicas são as representações gráficas das relações entre os níveis tróficos de um ecossistema. E aí esses níveis tróficos representados, eles lembram a pirâmide. Se você observar, né, com calma, vemos aí várias barrinhas coloridas, mas elas formam uma espécie de funil, né? Ela vai afunilando, lembrando a representação de uma pirâmide. Esse fluxo de matéria e energia de um nível trófico para o outro vai diminuindo aos poucos. E na base sempre teremos os produtores. Então as pirâmides ecológicas são a representação, né, desses níveis tróficos em uma forma mais gráfica. Existem também a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia, mas na aula de hoje vamos focar na pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela representa a quantidade de energia em cada nível trófico. E ela nunca vai ser invertida, ela sempre vai ser no formato de pirâmide normalzinha. Seguindo sempre uma lei, apenas 10% do fluxo de energia passa para o nível seguinte. Você lembra que a gente viu lá no início da aula que ao se alimentar de um outro organismo, uma parte da energia absorvida pelo ser vivo, né, para manter as relações vitais, né, o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, uma parte é dissipada em forma de calor e uma pequena parcela segue para o próximo nível trófico? Pois é nesse momento que a pirâmide de energia se apresenta como uma representação dessa pequena energia que passa para o próximo nível. Aqueles 10% do fluxo de energia são aquela energia que ficou retida, que não foi absorvida nem dissipada em forma de calor, ficou guardada ali no animal. Esses 10% passam para o próximo nível, no momento em que o próximo nível trófico se alimenta. Temos aqui o exemplo. A planta, né, que é um produtor, possui a posição de primeiro nível trófico, né? Ela possui 10.000 calorias, né, em energia acumulada, e quando ela é consumida pelo consumidor primário, que está no segundo nível trófico, que é o caso do gafanhoto, apenas 1.000 calorias conseguem ficar retidas no gafanhoto. Percebe que houve uma diminuição drástica da energia? Exatamente. 10% dessa energia que a planta tinha, que aqui estamos representando com números, né? 10.000, 10% de 10.000, 1.000. Então, 10% dessa energia passa para o próximo nível. E assim, mais 10% daquela energia residual passa para o próximo nível. Por isso que essa pirâmide vai sempre afunilando até ficar bem pequenininha. Então, temos aí 10.000 calorias da planta, que serve de alimento para o inseto, que por fim só consegue manter 1.000 calorias. Ao passar para o roedor, só consegue manter 100 calorias. E por fim, a águia com 10 calorias. Percebe que 10% dessa energia foi passada para o próximo nível? É exatamente isso. A pirâmide de energia, ela representa essa quantidade de energia que foi passada para o próximo nível. E vamos trabalhar esse conteúdo na nossa aula presencial. Eu aguardo vocês para a gente fazer uma atividade super legal de uma cadeia interativa. E eu só solicito para você uma coisa: baixe o aplicativo de realidade aumentada Arlupa, que está aí na sua tela, no seu smartphone ou tablet, e a gente se vê na aula presencial. Até mais, turma!